Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos estar abrindo o primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 1 diz assim: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por essa palavra, oramos pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Agora o livro dos Reis vai entrar numa fase em que nós vamos estar acompanhando sempre o acontecido no Reino do Norte, Israel, e no Reino do Sul, Judá. O que nós vamos ver, relembrando os irmãos, em toda a sua história do Reino do Norte, o Reino do Norte só teve reis que desobedeciam a Deus. Sempre. A diferença é que alguns afundavam mais no pecado e outros não. E a diferença é que tiveram reis que depois se arrependeram. Já no Reino do Sul, alternava entre bons reis e maus reis. Qual é a tônica aqui? A tônica aqui é a obediência. A tônica aqui é mostrar o compromisso que Deus tem com a sua aliança. A tônica aqui é mostrar para um povo que estava no exílio, na Babilônia, o porquê que tinha acontecido aquele exílio. O que nós trazemos para a nossa vida como princípio? Veja, aquele jargão evangélico. Sempre que o crente desobedece, algo ruim acontece. Alguns gostam de chamar de brecha, apesar de não haver essa palavra na Bíblia, mas eu acho que é um termo válido. Alguns chamam de pecado não confessado, alguns chamam de disciplina, não importa. O importante é você entender que quando você desobedece um princípio, você está correndo um risco. E a consequência vem. E já no caso aqui, Jeroboão, lembra, ele tinha construído um santuário no norte, na tribo de Dan, e um santuário no sul, na tribo de Betel. Não bastasse isso, ele construiu 2 bezerros. Levantou sacerdotes fora da tribo de Levi. E criou toda uma religião própria, com calendário, com festas, para evitar com que o povo fosse a Judá, fosse a Jerusalém adorar. Logo de cara, a consequência vem, como o seu filho, Abias, fica extremamente doente. E o que Abias. E o que Jeroboão vai fazer? Jeroboão vai procurar o profeta que o comissionou para o reino. Olha o que o versículo 2 diz. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre esse povo, e leva contigo 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a esse menino. Até aqui. O que acontece? Veja, o profeta Aías estava bem velho, estava recluso. Jeroboão sabia onde estava ele, então o que ele fala? Olha, a mim, eu acho que ele não vai me atender, mas a você disfarçada, ele pode atender. Então vai lá e vamos ver o que ele fala sobre o menino, lembrando que a atividade profética era de grande valor naquela época. E os profetas do Senhor do Antigo Testamento, eles eram infalíveis. A marca dos profetas do Antigo Testamento era ser infalível. Já no Novo Testamento, esse tipo de profeta não existe. Existe o dom de profecia que necessita ser julgado. E pode ser falível. Alguma pessoa pode levantar e dizer que está falando da parte do Senhor, porém ele está falando do próprio coração. Por isso que é importante o dom do discernimento, para avaliar todas as atividades dentro da igreja.
E aí o que acontece? Versículo 4. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Vamos fazer uma pausa aqui. Aías já muito velho, já estava cometido de cegueira. Porém, Aías era um homem de Deus, era um profeta do Senhor. E Deus avisa ele, fala, olha, a esposa de Jeroboão está chegando, só que ela vai chegar disfarçada. Assim e assim você vai falar com ela. Deus já deu as instruções para Aías. E aí a cena continua, versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, e entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti, com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levarei do meio do povo, e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses, e imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todos se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Até aqui, veja. Assim que a mulher pisa na casa, ele ouve os passos dela, ele já identifica. Mulher de Jeroboão, entra, porque eu tenho palavras duras para dar para você. E aí ele repete vários princípios que foram dados quando Jeroboão foi chamado. Quando Jeroboão foi chamado, que Aías estava com uma capa nova, rasgou em 12 pedaços, deu 10 na mão de Jeroboão. Ele falou, olha, se você obedecer que nem Davi, eu vou fazer de ti uma casa forte, eu vou te dar uma dinastia. Estava tudo na mão de Jeroboão. Bastava Jeroboão escolher seguir ao Senhor. Porém, o próprio profeta fala, tu fizeste imagens de fundição, para me provocares a ira. Tu me jogasses para as costas, deixando para trás. E aí vem uma profecia extremamente dura, falando o seguinte, olha, quem morrer na cidade, os cães vão comer o corpo. E quem morrer no campo, as aves do céu vão comer o corpo. Isso, gente, o pavor de todo judeu era não ter uma sepultura junto aos seus pais. Havia toda uma representatividade, todo um costume. Eu já ensinei para os irmãos que o nosso hábito de enterrar, o nosso cuidado com os mortos, ele vem aqui do Antigo Testamento, do que o povo judeu fazia com os seus mortos. Isso aqui era uma palavra extremamente dura. Ter a carne comida pelos cachorros, ter a carne comida pelas aves, era um sinal do juízo de Deus. Era um sinal de desonra. Era um sinal de que Deus estava punindo aquela descendência. E aí a narrativa vai continuar, versículo 12, falando para a mulher de Jeroboão, tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará,
e o sepultará, porque de Jeroboão, só este entrará na sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel, como se agita a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado aos seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira, e entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Até aqui. Veja, ele fala para a esposa de Jeroboão, ele fala, levanta e vai para casa. Assim que você pisar na cidade, o menino vai morrer. E vocês vão dar uma sepultura decente para ele. Vocês vão prantear ele. Por quê? Porque eu achei coisa boa nele. Olha que coisa interessante. Isso é muito difícil para nós entendermos. Isso aqui é como se fosse uma morte honrosa dada por Deus. Uma honra dada a esse descendente de Jeroboão através da morte. Isso é muito estranho. Por quê? Porque Deus colocou em nós a eternidade no nosso coração. Ninguém quer morrer. Como eu costumo brincar, ninguém acorda de manhã cedo, olha para o sol e fala, nossa, hoje está um dia lindo para morrer. Nós não queremos morrer, nós temos medo da morte. A última coisa que nós queremos é morrer. Se pudéssemos, nós já entraríamos direto na eternidade. Então, para nós, seres finitos, é difícil compreender isso. Agora, para Deus é fácil. Por quê? Porque para Deus, a nossa vida aqui na Terra é só uma passagem. Assim que o corpo desliga aqui, aqueles que morrem com ele, já automaticamente estão com o Senhor. Muito melhor, sem sofrimento, sem doença, sem choro, sem lágrima. E os ímpios, automaticamente também estão apartados do Senhor. Aí você vai falar, mas pastor, a pessoa morreu, vai para o inferno. Veja, a Bíblia nos ensina a doutrina da eleição. O nome dos salvos foi escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Antes que nós existíssemos, Deus já tinha um plano. Esse plano é salvar um povo de eleitos, chamado igreja. Independente da visão que as pessoas têm de eleição, por exemplo, na nossa igreja, nós temos uma visão mais calvinista. O que nós entendemos? Deus escolheu soberanamente, sem nem nada de bom no homem, sem nada que tivesse no homem. Foi apenas a graça de Deus que atingiu. Como Deus fez isso, não sabemos, porque a Bíblia não diz. Sabemos apenas que ele elegeu. Existe uma outra vertente da igreja, eu já pensei assim, que diz o seguinte, que Deus lá na eternidade passada enxergou quem ia crer. E aí elegeu. Por que que eu parei de crer nessa vertente? Apesar de respeitar, não tem nada de heresia, não tem nada de errado. Por causa que ela sugere uma obra do homem. O homem ia crer, isso é uma obra. Então, eu posso chegar lá no céu, cutucar o Humberto falar, nossa, Deus nos salvou, que maravilha. Aí eu cutuco ele e falo, mas eu criei. Aí chega o irmão João cutuca, e eu permaneci até o fim. É uma obra. Na nossa visão é pura e simples. Deus escolheu, Deus salvou, a maneira que ele fez é misteriosa, não sei, e aqueles que ele escolheu, ele predestinou, para sermos a imagem do seu Filho. E esses nós já temos a verdade, ele glorificou. E nós vamos estar juntamente com Abias. Porque foi da vontade do Senhor salvar Abias. Porém o recolheu numa enfermidade. Coisa que nós não entendemos. O porquê,
nós não sabemos, existe um vestígio. Quando Deus fala que vai levantar que em um dia vai riscar a casa de Jeroboão, é porque Deus, na sua soberania, resolveu trazer juízo. O pecado de Jeroboão foi muito sério. O juízo que Deus trouxe, quando ele fala, vou te mandar além do rio, ele está falando além do rio Eufrates, uma terra longe, a terra dos assírios. Os assírios eram inimigos terríveis. E eles vão vir aproximadamente 160, 170 anos depois. E eles vão levar todo Israel cativo. Por quê? Porque não só Jeroboão pecou, mas o povo se inclinou a adorar outros deuses. Além do pecado do rei, o povo também concordou com aquilo. O povo não precisava ir em Betel adorar o bezerro. O povo não precisava ir em Dan adorar o bezerro. O fato de você estar numa sociedade corrompida, com uma fé misturada, não justifica de você desobedecer a Deus. Você tem uma Bíblia, você tem orientações bíblicas de culto. É só seguir de maneira simples, para agradar o Senhor. Então, assim que eu tenho que compreender, esse rapaz, o Abias, ele foi alguém que foi honrado por Deus, apesar de sua morte precoce. A morte para Deus não quer dizer nada. Deixou de existir aqui, já liga automaticamente lá. Amém? Isso serve até para reforçar a nossa fé. Você vê, hoje tivemos infelizmente a notícia que morreu o irmão Nivaldo, pai do irmão Juliano, novo. Perto dos 60 anos, cheio de vitalidade. Quinta-feira sofreu um acidente e toda uma cirurgia grave, faleceu hoje. Quem diria, quando ele saiu de casa para trabalhar na quinta-feira, ele jamais iria supor que ele está vindo de encontro ao Senhor. Porém, a nossa esperança qual que é? O irmão Nivaldo conhecia o Senhor. Então foi Jesus que veio buscá-lo e ele já está lá com ele. É o único consolo, porém é triste. Traz choro, traz tristeza. Ninguém gosta da morte. Amém? Vamos seguir nossa palavra. Versículo 17. Então, a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, que Jeroboão reinou, 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui, veja que interessante, a palavra se cumpre. Olha que curioso. Deus não poderia escolher e Abias, seu filho, reinou em seu lugar? Abias não se encontrou coisa boa. Mas Deus escolheu recolher Abias e colocar Nadab, ímpio, no reino. Lembra que nós falamos sobre autoridades ímpias? Que elas são objeto de juízo para o povo. Eu tenho que ficar muito atento, que Deus usa as autoridades ou para abençoar ou para trazer juízo. Abias provavelmente seria um bom rei. A palavra de Deus elogia ele. Mas Deus escolheu chamar Abias e colocou Nadab, que nós vamos ver mais à frente, que não fez nada de bom. Amém? Vamos seguir. Agora a narrativa vai virar para o Reino do Sul, para Judá. Nós vamos ver o que está acontecendo com Roboão, filho do grande rei Salomão, neto de Davi. Versículo 21. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. E de 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar. 17 anos reinou em Jerusalém.
na cidade que o Senhor escolhera, de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome da sua mãe, Naamá, Amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos, e estátuas, e imagens a Azerá, sobre todo o alto outeiro, e debaixo de toda árvore verde. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Até aqui. Veja que curioso. Quando a cena muda, vem para Roboão. Roboão começa a reinar já maduro, 41 anos de idade naquela época, era um homem já de uma certa idade, com uma vivência grande. A expectativa de vida lá era pequena. Ele vai morrer com 58 anos de idade. Um ano a mais do que eu. Entendeu? E aí o que acontece? Ele entra na idolatria juntamente com Judá, da pior forma possível. Ele deixa na terra prostitutos cultuais. O que eu tenho que entender? Naquela região eram cultos de fertilidade. Normalmente eram cultos ao falo, ao órgão sexual masculino. A marca dessas culturas é o obelisco, que nós vemos em muitas esculturas modernas. Por exemplo, no centro da Praça de São Pedro tem um obelisco. No Vaticano. Eu queria saber o que um dos maiores símbolos pagãos, um símbolo de adoração a Baal, está fazendo no centro de uma igreja que se diz cristã. É algo curioso, alguma contaminação houve. Então eu tenho que entender que todo ambiente espiritual daquela época envolvia cultos de fertilidade. Cultos de fertilidade envolviam sexo ritualístico. Sexo ritualístico tanto entre homens e mulheres, como homens com homens. E eram esses sodomitas. Isso aqui é uma aberração. Aí você pergunta, mas pastor, como que Roboão, filho do grande Salomão, permitiu a idolatria? A própria Bíblia explica. Quando fala, vou passar a moto, o nome da sua mãe e a nacionalidade, ela era amonita. Lembra que as mulheres de Salomão fizeram com que ele, na idade, se desviasse o coração do Senhor e adorasse outros deuses e construísse outros templos? A consequência chegou. O filho dele, em vez de ser educado totalmente nos caminhos do Senhor, foi educado numa fé pagã. E olha que curioso, Roboão vai reinar 5 anos a menos do que Jeroboão. Jeroboão reina 22, Roboão reina só 17. E o país está uma bagunça. Se você pensar que nem o rei Saul fez isso, o rei Saul até que era zeloso, o rei Saul limpou a terra, o rei Saul expulsou todo mundo. Quando a gente pensa no modelo de desobediência de rei, quem a gente pensa? Saul. Mas o que os reis de Judá e Israel fizeram não chega nem aos pés o que Saul fez. Jamais na época de Saul se pensou em fazer isso. Esses reis aqui estão transformando Saul num santo. Prostituição cultural. A deusa Azera, ela está muito ligada ao culto ao pinheiro, aos cultos de fertilidade. A prostituição cultural realizada embaixo de árvores frondosas. A árvore de Natal vem dessa tradição. Por exemplo, eu sempre faço um alerta para os irmãos. Cuidado com o símbolo natalino. Veja, eu estava conversando com a Paula, montar um presépio. Pensando bem, um presépio é didático. Ele vai estar tendo uma representação do nascimento de Jesus.
Agora, botar uma árvore de Natal, para mim já tem a ver com o culto pagão. Então eu preciso, hoje em dia, tem muito discernimento. Vou pôr uma luzinha na minha casa. Beleza. Ainda mais precisando resgatar os valores natalinos que nós temos hoje em dia, mas tudo com muito equilíbrio, com muito discernimento, para que eu não coloque algo nojento dentro da minha casa, para que eu não coloque algo que Deus odeia. Entendeu? Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, conversem comigo. O que eu tenho que entender? Toda a simbologia das festas modernas é baseada no paganismo. Toda a simbologia das festas modernas tem elementos de paganismo. Amém? Vamos conseguir mais um pouquinho na nossa leitura. Versículo 25. Ora, sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e tudo quanto fez por ventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Veja, a Bíblia conta o seguinte, desobedeceu. O que Deus fala em Deuteronômio 28? Trarei inimigos. Olha que curioso. A primeira esposa de Salomão era filha de Faraó. Passou uma geração. Um líder do Egito vem e ataca Jerusalém. Como deve ter funcionado isso? Ele cercou a cidade. Aí é enviada uma comitiva. Vamos fazer guerra ou vocês vão pagar um imposto? Roboão provavelmente resolveu pagar um imposto. Aí o que acontece? Uma comitiva do rei que está invadindo vai até a cidade e escolhe. Quero isso, quero aquilo outro, quero aquilo outro. E a primeira coisa que ele escolhe são os escudos de ouro, obra maravilhosa que Salomão fez. Desobedeceu, perdeu. Desobedeceu, empobreceu. Nós estamos vivendo aqui dias da lei de Moisés. Por exemplo, Novo Testamento, eu gosto do exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo obedeceu. O que aconteceu? Empobreceu. O apóstolo Pedro tinha negócio próprio, tinha barco de pesca. Obedeceu. O que aconteceu? Empobreceu. Começou a viver de oferta. O que é melhor, você trabalhar e ter o seu sustento ou viver da boa vontade dos outros? Eu prefiro trabalhar. Aí veja que interessante, nós aqui obedecemos. E Deus dá o nosso sustento. Deus não é bom? Você precisa viver da oferta de alguém? Percebe que muda tudo o Novo Testamento? Qual é o erro de muitas igrejas hoje? Elas querem pegar as promessas de Deuteronômio 28 e trazer para hoje. Não é assim que funciona. Hoje é outra matemática. Hoje é outra maneira. Naquela época não. Desobedeceu, suscita inimigo. Hoje em dia, desobedeceu, pode ter problema? Sim. Mas Deus sabe como dosar a disciplina.
Já pensou se o Senhor fosse nos punir todas as vezes que nós desobedecemos? Vou dar um exemplo bem simples. Cada vez que você está faltando no culto, sem um motivo extremamente sério, você está desobedecendo. Já pensou se Deus fosse lidar com você na maneira de Deuteronômio 28? O tamanho da perda. Cada vez que você não responde uma oração da sua igreja, você está desobedecendo. Porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Já pensou se Deus fosse retribuir isso? Cada vez que você deixa de seguir uma orientação pastoral, você está desobedecendo. Por quê? Porque Deus colocou os presbíteros para zelar pela sua vida. E quando o presbítero dá uma direção bíblica, é para você obedecer. Porque o presbítero é a autoridade colocada por Deus para abençoar a sua vida. Aí eu pergunto, em cima de tanta desobediência que tem hoje na igreja, falta de compromisso, Deus pune dessa maneira? Vou falar para vocês, hein? É muito mais graça do que qualquer coisa, hein? Se Deus fosse levar 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4, não estava ninguém aqui. Talvez um ou outro arrastando no chão, e estava na igreja arrastado. Aí estava o outro, oi irmão, bom dia, tudo bom? Percebe como Deus hoje lida com a graça? Mas veja, o apóstolo Paulo fala, isso já é uma das aplicações aqui. O apóstolo Paulo fala para você tomar cuidado com a graça barata. Ele fala, então pecaremos mais para que a graça superabunde, que a graça seja maior ainda. O que ele responde? De forma nenhuma. Porque o chamado de vocês é para andar em santidade, é para andar em consagração. Agora, o que eu percebo, tem gente sofrendo no povo de Deus coisas que não precisava. Porque não está dando devido valor à simplicidade da vida cristã. Gente, o que Deus nos pede é extremamente básico. Jesus mesmo fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Servir o Senhor não pode ser um peso. Talvez essa desobediência aconteça porque você não está com o foco correto. Você não está olhando para a sua vida de uma maneira correta. Você está com prioridades, tem essa palavra em espanhol, prioridades, você está com prioridades erradas. Prioridades que não são o reino. Por exemplo, muita gente fala, pastor, não consigo orar, minha vida cristã não está andando. Primeira coisa, vai examinar. Pode ter uma desobediência. Desobediência entristece o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo, você perde o seu paráclito, o seu padrinho, aquele que te conduz. Você perde a direção. Tem gente sofrendo de maneira desnecessária. Glória a Deus pela sua graça. Eu tenho percebido, veja, 23 anos que eu sou salvo, estamos indo para o 24º ano. É repetitivo. Aquela pessoa que vive o cristianismo simples, de oração, frequentar a igreja, leitura bíblica, viu que errou, pede perdão, sofre muito menos do que aquela pessoa que leva a vida cristã mais ou menos. Você começa a ver na sua vida sinais da graça de Deus agindo. Um Deus bondoso que cuida de nós. Veja, Deus nem cobra da gente viver que nem o apóstolo Paulo viveu. Abriu mão de tudo. Paulo era milionário. Gente, Paulo era milionário. Começou a viver do trabalho próprio de favor. E o salário dele era ser, se eu não me engano, foram 3 naufrágios. Foi fustigado com vara 2 vezes, açoitado 2 vezes, foi apedrejado 1 vez e dado como morto. Ficou 2 anos preso em Roma, 3 anos preso na região da Judéia. Foi morto, decapitado em Roma no ano de 67 depois de Cristo, pelo imperador Nero.
Veja, nossa vida não passa nem perto. Nós almoçamos hoje. Chegou um determinado momento, você foi lá, tomou um banho, tinha água quente. Botou uma roupinha bacana. Ó, aqui ninguém tá sem roupa. E ó que tem gente aqui que eu sei que luta com dificuldade. Deus proveu a roupa. Aí você pode carregar sua Bíblia, sair num país livre e de maneira livre e cantar louvores a Deus. E louvar o Senhor e aprender sua palavra. Gente, a gente tinha que estar feliz demais com isso. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em época de Copa do Mundo. 7 países que estão participando da Copa do Mundo. É quase impossível ser cristão naqueles países. O pessoal fica fazendo protesto de LGBT, essas coisas. Tinha que fazer protesto pela perseguição cristã. Gente morre nesses países, gente é presa nesses países. Por carregar uma Bíblia que você tem na mão. Eu acho que a melhor maneira de honrar esses irmãos é para pensar o seguinte, falar, não, Senhor, olha, está tudo errado, eu quero botar minha vida no eixo. Quero andar em obediência, de maneira simples, mas, Senhor, o Senhor precisa me ajudar, porque, ó, eu sou um fraco. Quando eu vou ver a carne toma conta, a preguiça toma conta. Porque nós temos que entender que existe em nós uma natureza. Essa natureza milita contra o Espírito. E aí o que acontece? Quando eu não venho para culto, quando eu não leio a Bíblia, eu deixo de alimentar o meu espírito. Ao deixar de alimentar o meu espírito, a carne entra em evidência. A carne entrando em evidência, ela vai me atrair para o conforto, para as coisas da carne, para as coisas legais. Agora, se eu sigo o que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, o Espírito vai me atrair para as coisas de Deus. Qual é o nosso problema? O nosso problema é a nossa dieta. O nosso problema é que eu estou com a barriga cheia de coisas do mundo. Por exemplo, hoje, à tarde, eu gosto de domingo à tarde de ficar meio no resguardo. De manhã eu faço minhas tarefas e tal. Domingo à tarde fico meio no resguardo. Aí vi um monte de videozinhos, descobri um canal falando sobre a grande tribulação. Achei umas coisas bacanas e tal. Aí quando deu umas 5 horas, eu falei, puxa, eu vou dar uma olhadinha no jogo da Alemanha e da Espanha. Bem carnal. Aí fui lá, vi mais da metade do segundo tempo, dei risada, achei engraçado. Acabou, desligamos, viemos arrumar a igreja. Estamos aqui adorando o Senhor. Mas veja, de manhã cedo fiz meu devocional. Porque o pastor tem que ser um exemplo. Só estou falando isso para ser um exemplo. Aí depois busquei coisas do Senhor. Queria ver o jogo, não tem mal nenhum. O problema é se a sua dieta forem as coisas do mundo. O seu coração vai inclinar para as coisas do mundo. A Bíblia é muito clara, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Amém? Pense nisso. A importância de vir no culto, a importância de fazer uma oração no grupo de oração da igreja, a importância de ler um pouco da Bíblia diariamente. Isso tem poder de mudar completamente a sua vida cristã. Qual que é o ideal? O ideal é que isso faça parte da sua prática diária. O ideal é que você semanalmente, sem trauma, congregue todas as vezes que a igreja se reunir. Sabia que tem irmão? Por exemplo, tem irmão da Deus e Amor que vai todo dia para a igreja. E aí são acusados de ser rigorosos demais. Eu concordo com tudo da teologia da Deus e Amor? Não, acho que existem equívocos. Mas concordo com o compromisso deles. Eles são intensos. Pastor, mas eles não têm televisão, eu também não tenho. E eu não vou todo dia para a igreja. Entendeu? Então assim, pensa. Final de ano é um marco, né?
Normalmente é bom para você começar a desenvolver novos hábitos. Comece a orar pelo seu ano novo. Comece a conversar com Deus. Esse é o nosso último culto de novembro. Comece a falar com o Senhor. Senhor, olha, tem tal coisa na minha vida que não está me agradando. Ó, tem tal coisa que está bom, mas eu queria melhorar. Senhor, me dá estratégias. Como que eu faço? Deus é Pai. Deus guia. Deus cuida de nós. Ele é um Pai amoroso. Mas, veja, é necessário relacionamento com esse Pai amoroso. Não é aquela religião vazia. Agora vamos levantar e abaixar a nossa cabeça. Aí, irmão Chatonildo, faz uma oração para a gente. Não é assim que funciona. É vida diária. No carro, trabalhando, lavando louça, tomando banho. É vida diária. Deus está o tempo todo conosco. O Espírito Santo é um só Espírito, o nosso Espírito. Deus não poderia estar mais perto do que está. Peça revelação ao Senhor. Senhor, eu quero ter entendimento da sua parte, o que é o Senhor ser um só com o meu Espírito. Quando você tiver revelação disso, sua vida cristã vai avançar muito rápido. Comece a orar a Deus por dons. Dons são bem-vindos, dons são para o serviço da igreja. Ao servir a igreja, sua vida espiritual cresce. Entendeu? Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Adianta só saber Bíblia, boa teologia, os melhores intérpretes, o melhor pregador e a igreja ser um deserto espiritual, um cemitério. Manifesta o demônio, sai todo mundo correndo. O pastor é o primeiro a sair pela porta. Não pode ser assim. Só que essas coisas, elas vêm de uma prática com Deus. Você vê Roboão aqui, praticamente teve o seu reino extremamente... Só não foi riscado o reino de Roboão, sabe por quê? Porque havia uma promessa para o seu avô. Sempre haverá um descendente teu no meu trono. Porque você me buscou. Eu era o primeiro na sua vida. Senão Deus tinha riscado. Vê a diferença de tratamento entre Jeroboão e Roboão. Ah, porque Roboão era bom? Não, era tão tranqueira quanto Jeroboão. Pecados tão horríveis. Ídolos iguais, porém, porque um descendente buscou ao Senhor, o Senhor lembrou da aliança que ele fez com Davi, avô de Roboão. Percebem? Quando você for orar, Senhor, lembra da tua aliança, tu me salvaste. O Senhor me trouxe aqui, eu era cego e agora vejo. Eu era rebelde e agora sou teu filho. É assim que você tem que orar. Olha para trás, vê de onde Deus te tirou. Vê se aquilo era vida. Sem esperança, sem expectativa, com medo da morte, sem saber o que aconteceria quando seus dias se findassem aqui. Olha para trás, olha quem você era. Nós não temos muitas coisas boas do que nos orgulharmos. Estávamos perdidos em trevas. O diabo sapateava nas nossas costas. Sabe o que é sapatear, irmão? Pisar nas costas? Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja. Na vida de Jeroboão, a gente vê uma característica muito comum hoje. Jeroboão só buscou a Deus quando o problema entrou em casa. Quando ele viu que o filho ia morrer. Quando ele enxergou um final de linha. E quando ele buscou a Deus, Deus veio com uma palavra dura. Por
Por quê? Porque ele fez aquilo de forma errada. Tem problema você buscar a Deus quando você passa por lutas? Não. O problema é a maneira que você faz isso. Tem que fazer da maneira certa. Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando por essa luta. Mas eu sei que foi o Senhor que autorizou. E se eu estou passando por motivos que eu não entendo, foi da tua vontade. Mas Senhor, me ajuda, não estou entendendo nada. Mas eu sei que o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor é um Deus bom e eu quero aprender. E não tem problema orar assim, para sair rápido dessa luta. Não tem problema. Agora, qual é o problema nosso? Eu vivo uma vida longe de Deus, afastado de Deus, quando a coisa aperta. Aí vai buscar Deus. Muitos, acontece o que aconteceu com Jeroboão. Gente, não espera para buscar Deus quando vem o problema. Busca Deus antes, você vai evitar problema. Livro dos Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Busca antes. Gente, não perca culto. Não deixe de orar. Viva uma vida cristã sólida. Antes que o problema venha, tem muitos pais que deixam de trazer os filhos para a igreja e levam os filhos para fazer outras coisas. E aí o que acontece? Quando o filho é mais velho, o filho vai para o mundo. Aí o pai começa a buscar Deus em jejum e oração, vira um bacalhau seco. Sabe o que é bacalhau? Você sabe, é o mesmo nome. Vira um bacalhau seco de tanto jejuar. Gente, vou falar mais. Teve pessoa que enterrou o filho. É triste, hein? É triste, hein? Dizem que é a pior dor que tem. Já pensou você enterrar um filho porque ele foi para uma balada, estava mergulhado nas coisas do mundo, bateu o carro e morreu? E aí você olha para trás e fala, nossa, mas ele estava no carro com os meninos, que quando ele era pequeno eu deixei de levar para a igreja e levei na festa de aniversário desses amigos. Morreu no mesmo carro, no qual ele deixava de ir para a igreja para ir festinha de aniversário de família ímpia. Os amigos cresceram, começaram a consumir bebida, começaram a consumir drogas, foram para a balada, e meu filho morreu juntamente com os amigos, do aniversarinho de criança, da festinha da escola que eu levei em vez de levar para a igreja. Já pensou que terrível? Já pensou a culpa? Pensa. De repente você vê seu filho ou sua filha, que hoje em dia é igual, mergulhado em pornografia. Aí você lembra que quando a professora da escola de crianças mandava o devocional, você não se preocupava em fazer. Aí você não pode nem perguntar para Deus, Deus, onde é que eu errei? Porque você já sabe a resposta. Consequências sérias. Gente, na boa. Eu sou um senhor, né? Eu e o João aqui somos mais velhos. Gente, a vida dá muita volta. Eu tenho uma máxima, eu sou cheio dos ditados que eu crio, né? Para fazer o errado tem que fazer certo. As coisas foram... Veja, a vida cobra a conta. O preço vem. E muitas vezes ele é um remédio amargo de tomar. Não é muito melhor você estar com a sua consciência limpa? Com toda dificuldade, gente. Vocês acham que todo dia eu acordo estilo apóstolo Paulo? Não, tem dia que eu faço devocional porque tem que ler. Por exemplo, o mês de outubro passado, a minha leitura bíblica foi arrastada.
mas eu não deixei de fazer. Sabe quando você sente a leitura bíblica truncada? Você lê, parece letra preta no papel branco. Seco. Árido. Um deserto. Mas estava lá, fazendo o que tinha que fazer. Aí eu ia preparar a palavra, o refrigério vinha. Falei, opa, que bom. Pelo menos, porque veja, se um pastor vai começar, o pastor, Senhor, o que está de errado? Tem pecado debaixo do tapete que eu não estou vendo? Porque se eu cair, vocês sofrem junto. É que não caiu muita ficha, mas eu sou mais importante que o seu médico. A autoridade delegada por Deus mais importante que tem na sua vida sou eu. Você tem que viver de olho em mim e orar por mim. Entendeu? Porque, segundo a Bíblia, eu sou o anjo da igreja. E, segundo a Bíblia, eu sou um pecador. Que tem que ser modelo do rebanho. Percebe o quanto eu preciso das orações? Mas eu quero que vocês entendam. Vocês sabem o meu jeito. Eu não gosto de dar uma de espiritualzão. Não. Gosto de mostrar que nós somos pecadores, temos lutas, temos dificuldade. Mas dessa maneira eu estou tentando te mostrar os caminhos. Estou tentando te mostrar de uma maneira prática o que você faz. Não espere fazer que nem Jeroboão. O filho com uma doença grave, uma doença que o matou. Para poder buscar a igreja, para poder buscar Deus. Não espere, busque antes. Com certeza é bem melhor. Amém? Vamos lá, que mais? Agora nós vamos ver outra coisa. Quando a esposa de Jeroboão foi procurar o profeta Aías, ela levou um monte de presente. O que eu aprendo aqui? A tentativa de comprar a bênção. Como que isso acontece hoje? O maligno evangelho da prosperidade. Pequenas igrejas, grandes negócios. As pessoas vão para a igreja fazer negócios com Deus. Através de suas ofertas. Tem gente doido para comprar a bênção de Deus. Mas pastor, eu estou sem dinheiro. Joia, sabe o que você faz? Fala, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou em todo culto, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer tudo. Se o Senhor me abençoar, isso é fazer negócio com Deus. Tem que ser ao contrário. Senhor, eu te amo. Servir o Senhor é um prazer. E eu quero fazer a tua vontade. E o que o Senhor vai fazer na minha vida, entrego na sua mão, porque o Senhor sabe o melhor. Porque o meu prazer está em ti. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Amém? Tô certo ou tô errado? Amém, aleluia, louvado seja Deus, pô. Que mais que eu vejo? Ó, Deus, ele dá sinais de que coisas ruins vão chegar. No caso de Jeroboão, ele avisou todas as maldições antes. O que a gente percebe em dias do Novo Testamento? Na sua misericórdia, Deus manda avisos. Ó, quando eu sofri o acidente com o meu carro, a primeira coisa que eu perguntei para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Aí fui orando. Primeira coisa, examinei minha vida. Senhor, estou com brecha. O Senhor me deu alguma orientação, eu desobedeci. Eu falhei em alguma coisa, não encontrei nada. Por enquanto, eu estou entendendo que eu tive um enorme livramento. E o que aconteceu foi uma retaliação, foi espólio de guerra. Foi que nem Paulo. Paulo e Silas
estava evangelizando, expulsou o demônio de uma adivinhadora, e o presente que ele ganhou foi ser fustigado com varas e passar a noite preso na prisão. Paulo tinha brecha, o texto fala. Silas tinha brecha. Sequer eles abriram a boca para dizer que era cidadão romano, porque eles jamais podiam ser fustigados com vara. O que a gente entende? Foi uma retaliação. De uma maneira que nós não compreendemos, Deus, para gerar em nós algo, permite reveses. Carros quebram, casas quebram, você comete erros, acidentes acontecem. Só que em tudo você pode melhorar. Por exemplo, eu sou um cara, eu já dirigi mais de 1 milhão de quilômetros só de carro. De moto eu já dirigi mais de 300 mil quilômetros. A minha vida é em cima de uma máquina. E aí o que acontece? Pensa num cara fluido no trânsito. Eu vivo ali. Aí eu comecei a parar para pensar, Maurício, você não está mais na idade, ó, tal cruzamento, você tem que parar. Porque a vida está maluca. As pessoas andam falando no celular. O pessoal sai para atravessar a rua sem olhar para o lado. E se em vez de bater o carro, fosse uma criança correndo da mão da mãe e você a atropelasse e matasse, mesmo sem ter culpa? O que eu percebi? Deus me fazendo subir de nível. Se já andar comigo hoje, estou parecendo uma freira. Lógico, eu nunca vou parecer uma freira daquelas veinhas, mas já estou parecendo uma freira jovem. Entendeu? Aprendi a lição, estou procurando tomar cuidado, porque eu parei a verdade, né? Pensei, o mundo está louco, gente. Quando você entra num carro, vai dirigir, cuidado. A turma está tudo maluca. Olha como as crianças andam soltas. Já pensou você ter a fatalidade de atropelar uma criança e matar? A seriedade. Ó, sem fazer nada, sua família teve um acidente seríssimo. Entendeu? Aí o que dá para aprender? Bom, peraí, estava chovendo forte. Será que eu não tinha que ter parado antes? Não estou dizendo que é culpa. Mas vai aprender. Ah, vou fazer uma viagem. Primeira coisa, consultar a previsão do tempo. Segunda coisa, parava para pensar, estou indo viajar no olho do feriado. Pô, tem 425 mil carros. Será que não é melhor deixar ele numa outra data? Aí você vai ficando mais sábio. Deus vai tratando alguém mais maduro. E eu sou pastor, o que eu falo tem peso para vocês. Por exemplo, eu não viajo em feriado. Eu falo, por quê? O pastor tem medo? Não, é porque eu acho que a chance de acidente é muito maior. Ah, como é que você sabe? É só ver as estatísticas. Fico por aqui. Ah, o pastor é exagerado. É exagerado, mas os dentes estão tudo na boca. Amém? Vamos lá. Tudo é exemplo. Aí, o que mais que eu vejo aqui? Veja. Salomão cometeu um erro muito grave. Ele não discipulou seu filho. Salomão foi um grande construtor, Salomão foi um grande negociante, foi um grande administrador, foi um grande rei, o rei mais rico de Israel, o rei mais poderoso. No seu reinado, Israel alcançou o maior território geográfico. Só que ele falhou em transmitir o seu amor por Deus ao seu filho. Só para ter uma ideia, ele reinou 40 anos. Teve um nome que é lembrado até hoje, o próprio Jesus fala em Salomão. Seu filho reinou 17. E muitas vezes fazem piada com o nome dele, chamam ele de Robobão. Percebe a diferença? Não basta só você ser bem-sucedido. Você tem que passar o bastão. Existe uma geração, eu tenho que passar o bastão para vocês, para os meus filhos, vocês para os seus filhos, para os seus netos. O dia que a gente partir daqui,
Nós temos que partir como exemplos de homens e mulheres que amam o Senhor. E com todos os seus defeitos, buscavam de maneira sincera a face do Deus de Israel. É assim que você tem que partir daqui. Entendeu? Porque você vai se encontrar com o Senhor e falar, Senhor, eu sou cheio de imperfeição, mas o que eu fiz aqui foi isso, pelo teu poder. Lembra que a Bíblia fala que a obra de alguns vai queimar? Mas serão salvos como que pelo fogo. Já pensou você chegar diante do tribunal de Cristo? E com aquela vidona assim, quando você passa, queima tudo, não serviu para nada. Foi o erro de Salomão. Talvez nós vamos ver Salomão, talvez, ter um julgamento duríssimo no tribunal de Cristo. Já parou para pensar nisso? É plausível, pelo princípio bíblico, é plausível. Entenderam? Lembra que Paulo falava? Corro para o alvo, esmurro o meu próprio corpo. Aí ele usa o exemplo do atleta, do lutador. Ele fala, para que eu mesmo não seja desqualificado. Desqualificado para quê? Para o tribunal de Cristo, quando as nossas obras forem julgadas. Entenderam? E aí, para encerrar, para ficar uma palavra bem joia, muda aquilo que você está semeando de errado. É muito simples. Plantou errado, colhe errado. Plantou certo, colhe certo. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Gálatas capítulo 6. O que você tem que fazer a partir de hoje? Procurar plantar as melhores coisas. E procurar arrancar as ervas daninhas, o mato que está crescendo na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos te agradecendo e oramos pedindo, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça capacitadora, nos capacitando a toda boa obra, que nós possamos andar em vitória, te louvando e adorando de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém.